por ela, amados. Amém? Pai, muito obrigado pela vida da Laiane, pela palavra que tens colocado no coração dela, pelo amor, pelas almas, Senhor, que tens colocado no coração dela. Senhor, que possamos estar abertos a ouvir essa palavra sobre unidade, até que sejamos um. Porque, Senhor, nós unidos vamos muito mais longe do que sozinhos. Obrigado, Pai, que Tu possas usar ela para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida. Boa noite, cobaias. Quem está feliz com Cristo, dá um glória a Deus. Amém. Gente, eu oro e clamo ao Senhor que vocês saiam daqui com fome e sede cada vez mais da palavra dEle. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu creio que Deus vai falar com vocês. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 55. Isaías 55, do 6 ao 9. Amém? A palavra de Deus diz: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Amém? A gente está no culto de missões e também estamos no livro Até que Sejamos Um, do Francis Chan. Só que tanto para a gente fazer missões e tanto para a gente dar com a igreja, precisamos primeiramente ter relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, não vamos conseguir nem fazer nossas missões e também não vamos conseguir ser um como igreja, porque Jesus é a nossa referência. Então, se não temos Ele como referência, não conseguimos praticar. Não conseguimos colocar aquilo de fato na prática. E Jesus, Ele morreu na cruz não simplesmente para nos livrar de um céu e um inferno. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus, Ele morreu na cruz principalmente para o véu ser rasgado e você e eu possamos ter comunhão com Ele, ter contato direto com Ele. Essa é a nossa primeira missão, termos contato com Deus, termos relacionamento com Ele. E esse versículo vai falar isso e eu achei muito interessante, porque a palavra de Deus diz: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem enquanto Ele está perto. E em seguida Ele vai falar: olha, primeiro você me busca, em seguida você vai receber meu perdão e minhas misericórdias, e em terceiro você vai passar o resto da sua vida me conhecendo e descobrindo quem eu sou. A palavra de Deus vai dizer que os seus pensamentos sobre Ele são muito pequenos. O seu entendimento sobre Ele ainda é muito pequeno para que de fato Deus é. E é isso que a palavra vai dizer. Veja só. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os seus pensamentos ainda sobre Deus são muito pequenos. O teu coração ainda não entende de fato o amor e a misericórdia de Deus, porque os seus pensamentos sobre Ele são muito pequenos. E é isso que esse versículo quer falar e é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Muitas vezes, quando a gente não conhece uma pessoa e outra pessoa vem falar dela para a gente, inconscientemente criamos uma imagem na nossa mente sobre essa determinada pessoa, certo? Eu não conheço a Anne, mas alguém chega para mim e fala dela, inconscientemente eu crio uma imagem sobre ela, seja boa ou ruim, dependendo do que a pessoa me falar. É a mesma coisa com Deus. Quando a gente não conhece Ele de fato, escutamos pregações, lemos isso, estudamos isso e aquilo, mas não temos a intimidade com Ele, não temos o relacionamento com Ele, então criamos uma imagem de um Deus que de fato muitas vezes não é, ou uma imagem errada daquilo que a gente pensa que é Deus. Muitas vezes a gente olha, o Antigo Testamento é rígido, Deus é um Deus rígido, Deus é um Deus que castiga, aí a gente fica com essa ideia na nossa mente. E inconscientemente criamos isso e trazemos isso para a nossa realidade, sendo que não é. Isso simplesmente é o fato de não termos relacionamento e intimidade com Ele, faz com que temos esses pensamentos.
Os nossos pensamentos sobre o coração de Deus ainda são muito pequenos. Ainda não conseguimos entender de fato o que é o amor de Jesus, o que é o amor de Deus, o que são as suas misericórdias. Ainda é muito pequeno e a gente vai se aprofundar nisso. Em Oséias 6,3 diz: conhecemos e prossigamos em conhecer a Cristo. Deus é um poço sem fundo, Ele é inesgotável. Quanto mais a gente cava, mais a gente vai conhecer a Deus. Quanto mais a gente vai mais profundo, mais conhecemos e mais se apaixonamos por Ele. Isso é que é fantástico, porque simplesmente não é um Deus que a gente tenta conhecer Ele, mas é um Deus que quanto mais a gente cava, mais a gente se apaixona por Ele. Mas Ele fica mais lindo, mais maravilhoso e a gente queima de amor por Ele. Esse é que é Deus. E isso é maravilhoso. Só que qual é o nosso problema? A gente vive o primeiro e o segundo versículo, mas não vive o terceiro. A gente busca Deus, a gente recebe as misericórdias e o seu perdão e acabou. E aí a gente volta para casa e vive nossa rotina. A gente não está em constância em conhecê-lo. A gente não está cada vez mais descendo na presença dele para descobrir quem ele é. A gente vive nossa vida normal, nossa rotina. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. E para muitas pessoas está tudo bem. Não, eu sou na igreja, eu venho, eu busco ao Senhor, eu faço meu devocional. Porque muitas pessoas pensam que o devocional que faz do dia a dia é um aprofundado conhecimento de Deus, mas não é. Você precisa ir mais além disso. Aí faz seu devocional, lê a sua Bíblia e vem para a igreja. E fica essa rotina. E essa rotina não é, de fato, a gente conhecer a Deus. Essa rotina não estamos vivendo o que o outro versículo fala, que é: os seus pensamentos não são os meus. Então, me busca, me procura que você vai encontrar. E aí você vai conhecer quem de fato eu sou para você. E aí é que o negócio vai ficar bom, que eu digo. Aí é que você vai começar a se apaixonar e ir mais profundo no coração dele. Amém? Teve uma ilustração que eu vi na internet uma vez, que era um cara que estava cavando na terra e ele achou um diamante. E ele falou: eu quero cavar mais, vou ver se eu acho mais. E ele cavou e achou 10 diamantes. E ali ele parou e foi embora. Só que na ilustração mostra que se ele tivesse cavado mais um pouco, ele ia achar infinitos diamantes. E é isso que acontece na nossa vida. A gente busca, a gente recebe a misericórdia, mas aí a gente para. Não, Deus quer mais. A nossa vida não é na superfície, a nossa vida é no profundo. E que a gente possa ter esse entendimento, amém? Eu quero falar para vocês 3 consequências de nós não conhecermos a Ele. A primeira é ficar sem fascinar Cristo. O que é fascinação? É exageradamente envolvido ou atraído por algo ou alguém. Quando não conhecemos a Deus, não ficamos apaixonados por Ele. Não ficamos fascinados com a sua beleza e, consequentemente a isso, não conseguimos contemplar. Não conseguimos nos entregar e ver quem de fato é Deus na nossa vida. Quando chegamos à igreja, nós tentamos mudar nosso comportamento. Chegamos na igreja e queremos mudar nossa área financeira, queremos mudar nosso caráter, queremos mudar isso, aquilo das nossas vidas. Isso não é errado, isso com certeza devemos fazer. Só que se a gente entender que primeiro precisamos contemplar a Deus e o comportamento ele vai ser mudado consequentemente a isso, aí que de fato a gente consegue compreender. Porque se a gente está apaixonado por Deus, se estamos contemplando a sua beleza, nós olhamos para nós mesmos falando: eu não quero isso. Eu preciso sair disso de mim, eu preciso que tire esse pecado de mim e eu quero me aproximar mais de um Deus que eu amo e que eu contemplo. Isso que é de fato contemplação. Então, quando a gente está fascinado por Ele e Ele é o nosso tudo, aí que o comportamento começa a mudar. Então, primeiro contemplamos para depois mudarmos o nosso comportamento. Amém? Tá, Laiane, mas o que é contemplar? E eu quero contar uma história bem engraçada para vocês. Quero que vocês abram Romanos 1:20, ou se não, a Josi vai colocar aqui na tela Romanos 1:20. Diz assim: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Esses dias eu fui na Cooper e eu vou confessar algo. Eu não suporto comprar banana. Por quê? Só cuscuz. Eu não suporto comprar banana porque eu nunca acerto. Porque ela tem as características, né? Se você comprar uma, é para uma coisa. Se você comprar uma determinada banana, não pode assar. Essa só serve para se for fazer vitamina. Enfim, tem várias bananas de vários tipos e isso me irrita. Porque eu nunca acerto a determinada banana que é para comprar. Mas enfim, eu fui na Cooper
e eu ia comprar uma banana para fazer determinada coisa que eu nem lembro o que é. E aí tinha 2 tipos de banana, e as 2 estavam na promoção. E eu falei, meu Deus, e agora? Qual que eu pego? Aí uma jovem que não mora com a mãe, o que faz? Mãe? Liguei para minha mãe. Falei, mãe, me ajuda. Estou aqui no mercado e tem 2 tipos de banana e eu quero fazer isso. Qual que eu compro? Aí minha mãe, compra aquela. Eu falei, tá bom. Eu peguei e saí revoltada. Peguei, embalei, fui embora e fiz o que eu queria fazer. E quando a gente estava semana passada a gente foi para um retiro. E a gente passou, para chegar no retiro, a gente passou por Luiz Alves. E Luiz Alves tem muita banana, né? Pois é, a terra da banana. E aí, a Bini, que é a líder dos jovens, enfim, não sei o que aconteceu, a gente entrou no assunto da banana. E ela falou assim, mas uma banana que é boa mesmo é a banana maçã. Eu falei, ui? Não baixa a banana em si, tem várias. Tem uma banana com outra fruta no meio para atrapalhar a mente da pessoa. Aí ela fala assim, mas essa banana maçã, ela é boa para a gente, ela é docinha. Ela falou assim, é docinha essa banana. Eu falei, então tá bom, vamos mudar de assunto para não me estressar. E aí, quando eu comecei a ler o livro Louco Amor, do Francis Chan, o primeiro capítulo, a primeira página, ele vai dar um exemplo de uma banana. Eu falei, não é possível. Deus, ele quer falar comigo nesse negócio de banana, só pode. Só pode, porque não é possível. E lá ele vai falar, vocês já perguntaram para Deus o porquê que ele fez tanta diversidade em bananas? Eu respondi, Senhor, me perdoe. Ele falou, vocês já olharam para uma banana e pensaram, por que Deus fez tanta essa diversidade? Por que Deus foi tão criativo em separar? Não só fez uma banana, mas ele fez várias, com várias características diferentes. Isso é contemplação. É você chegar para uma fruta, igual diz aqui, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente e compreendidos na sua criação. É na criação de Deus, nas coisas que Ele faz, que a gente começa a ver os atributos de Deus. E a gente começa a ficar apaixonado. A gente olha para uma banana e chega na copa e todo mundo vai chegar e agora comprar banana diferente. Eles vão chegar na copa e vão glorificar Deus por causa da banana. Porque a banana, literalmente, gente, a gente consegue ver e contemplar a Deus com isso. Nossa, como é que um Deus é tão criativo, é tão diverso e fez isso com a banana? Imagina na minha vida, na sua vida, o quanto Ele não trabalha, o quanto Ele não é criativo e diverso nas nossas vidas. E esse livro vai falar de outro exemplo também que eu achei bem legal, ele vai falar sobre a aranha. A aranha, ela produz 3 tipos de seda. E ela, quando vai fazer a teia dela, ela demora 2 horas para fazer. E são 3 tipos de seda diferentes, e nas patas dela tem um óleozinho que faz com que elas não grudem na teia, né? E a gente, em 1 minuto, destrói. A gente nem tem respeito pela aranha, né? A gente, em 1 minuto, destrói. Só que o que ele quis falar? Por que Deus fez isso? Por que Ele colocou uma aranha, 3 tipos de seda diferentes nas suas patas para não grudar? O porquê? Qual o motivo disso? Vocês já se perguntaram isso para Deus? Vocês já tentaram conhecer a Ele nesse sentido de dizer, por que, Pai? Por que o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, ao ponto de criar uma teia de aranha com 3 tipos de seda diferentes que a aranha demora 2 horas para fazer? Isso é muito lindo, gente. Isso é muito apaixonante. Porque você olha para as coisas e fala, meu Deus, pensou em tudo. Ele é detalhista. Ele é maravilhoso demais. E é com essas coisas que devemos contemplar a beleza dele. Aí a gente chega na oração e a gente fala, quando chega na oração, e em nenhum momento você para contemplar a beleza dele. Em nenhum momento você só fica calado pensando na beleza dele, nas coisas que ele faz, na sua criação. A nossa vida é uma rotina tão grande que a gente perde de ver essas coisas. A gente perde de olhar a criação e, de fato, contemplarmos a sua beleza. Amém? Não destrua as aranhas. Nós temos uma característica chamada amnésia espiritual, que a gente pode ver essas coisas, ver a galáxia, ver o nosso corpo, ver tudo, mas a gente esquece. Esquecemos de contemplar a Deus. Por quê? Por causa da nossa rotina, por causa das nossas distrações. O pastor Carlinhos, lá no Retiro dos Jovens, ele falou algo bem interessante. Ele disse assim, quando os teus olhos abrem, há uma disputa querendo a sua atenção. E aquilo que você olhar primeiro, você vai contemplar durante o dia. Deu para entender? A primeira coisa que você faz ao abrir seus olhos,
tem uma disputa para abrir os seus olhos. É a primeira coisa que você vê. Você vai contemplar aquilo. Então você passa o resto do dia contemplando aquilo que os seus olhos viram primeiro. E se não foi Deus, não é Ele que você vai contemplar o resto do seu dia. Amém? Gente apaixonada e fascinada não se importa com o que vai perder ou ganhar aceitando a Cristo. Porque Cristo na vida dela é tudo. Teve um livro que eu li, Paixão pelas Almas, e eu oro isso quando a gente está reunido, que mostra um exemplo de pessoas apaixonadas por Cristo. Esse livro é maravilhoso. Por quê? Teve um avivamento na cidade, eu não lembro qual, e ele vai falar que estava um pregador pregando a palavra, e ele começou a escutar, imagina junto comigo, esse portão vermelho aqui. Um monte de gente batendo desesperada. Batendo. Pá, pá, pá. E aquele portãozinho pequeno nem dava mais para entrar gente, tão lotado que estava, e as pessoas desesperadas iam vir aqui para o púlpito. E ele se ajoelhava aqui no púlpito. Enquanto aqui batia, desesperado, abre para mim, abre para mim, abre para mim. Isso aconteceu, tá? E ele vinha desesperado, pessoas se jogavam aqui no chão, e ele não entendia o que estava acontecendo, e quando ele colocava o microfone, vamos supor assim, ele colocava o microfone perto para escutar o que as pessoas estavam falando, as pessoas chegavam e falavam assim, pelo amor de Deus, eu quero esse Jesus que tu está pregando. Pelo amor de Deus, eu largo tudo, mas eu quero esse Jesus que tu está pregando. Eu quero Ele que você está falando. Aí quando a gente vai ver o quê? Bêbados, prostitutos, drogados, adúlteros, qualquer tipo de pessoa que você acha pecados imundos, sujos, nojentos, vamos supor assim, entraram naquela igreja e ficaram desesperados pela presença de Deus. E eles falaram, eu largo tudo. É para largar isso? Eu largo, eu não me importo. Eu largo a prostituição, eu largo a bebida, eu largo o adultério, eu largo as drogas, mas eu quero esse Jesus que você está pregando. E isso significa ter paixão por Cristo. É isso que significa estar fascinado por Ele. Porque cada vez que vamos buscar, cada vez nos apaixonamos por Ele, e cada vez as coisas velhas não nos agradam mais. Não conseguimos mais enxergar para isso. Somente a presença dEle. Sabe por que a gente não consegue deixar o pecado muitas vezes? Por exemplo, pecado de fofoca, pecado de mentira, pecado de adultério, esses que eu citei aqui. Porque tem um mecanismo dentro de você, por causa do pecado, que sempre vai defender contra qualquer acusação. Sempre. Tem um mecanismo dentro de você que vai te defender de qualquer acusação. Isso a gente vê mais nas pessoas religiosas. A gente confronta elas e elas tentam usar a própria palavra para confrontar aquilo que você está falando. Deu para entender? E qual que é a diferença de uma pessoa religiosa e apaixonada? A pessoa apaixonada, ela olha para você e fala, tá bom, é para mudar? Eu mudo, porque eu amo. Ah, é para fazer isso? Então tá bom, eu faço, porque eu amo ele. Já uma pessoa religiosa, não, ela tenta confrontar com a própria palavra e dizer, mas espera aí, não é bem assim. Aqui também está escrito isso. E ela tenta se justificar o erro dela. E isso por que é ruim? Quando contemplamos a beleza de Deus e a santidade de verdade, você irá começar a olhar para si mesmo e perceber com clareza o seu pecado e ver quanto ele é nojento. A partir do momento em que você está contemplando a Cristo, você olha para Ele e fica fascinado por Ele, os seus olhos, os olhos de Cristo começam a olhar para nós. E começamos a nos olhar e perceber quão nojento eu sou, quão pecaminoso eu sou. E aí eu me entrego para Ele, apaixonada. Isso é diferente, porque a pessoa está contemplando. Se a pessoa não estiver contemplando, ela não vai conseguir ver o quão nojenta ela é, o quão ruim nós somos, o quão podre nós somos. Não vamos conseguir enxergar isso. Amém? O segundo ponto são as suas misericórdias. Temos uma imagem muito errada sobre Deus quando falamos de misericórdia e amor. Às vezes olhamos para Jesus como alguém perto, amoroso, que está junto. Aí quando a gente vai olhar para Deus, olha uma pessoa distante, uma pessoa ranzinza, com raiva. É isso. Muitas vezes é essa imagem que a gente tem de Deus, que Deus a gente não pode errar. Se a gente errar, meu Deus, Ele vai lá e toma consequências, vai lá e nos castiga, vai lá e nos maltrata. Muitas vezes a gente tem essa imagem de Deus. Só que em João 5 vai falar que Jesus, o Filho, faz apenas o que vê o Pai fazer. E em João 14 diz que quem ver a mim, ver o Pai. Então Jesus só estava colocando para fora o que viu o Pai fazer, a essência de Deus. Então Deus é misericordioso, Deus é amor.
o autor Thomas, que escreveu O Coração de Cristo, vai falar assim: Deus é justo, sim, perfeitamente. Toda ação tem uma consequência, 100%. Porém, o que sai facilmente do coração de Deus, ele vai falar, é misericórdia. Quando tu olha para Deus, o que tu vê primeiro? Amor. Deus, ele é tardio em irar-se, mas não tardio em dar misericórdia. Deus é tardio em irar-se, mas não é tardio em derramar amor sobre a sua vida. Esse é que é Deus. E isso é apaixonante, porque em Oséias 11, vou até abrir aqui para vocês verem. Em Oséias 11 fala algo bem interessante. Deus está falando sobre o seu amor por Israel. E no verso 8 diz assim: como posso desistir de você, Efraim? Coloca teu nome, substitui Efraim pelo teu nome. Como eu posso desistir de você, Laiane? Como é que eu posso desistir de você, Paulo? Como é que eu posso desistir de você, Ivana? As minhas misericórdias são muito grandes. O problema é que o teu pensamento sobre as minhas misericórdias são muito pequenas. E você não consegue compreender o tanto de amor e o tanto de misericórdias que eu tenho para derramar sobre a sua vida. Por que temos tanta dificuldade de compreender a nossa misericórdia? Primeiro, pela nossa paternidade. Muitas vezes olhamos para Deus de acordo com como olhamos para o nosso pai. Se o nosso pai não foi bom, automaticamente levamos isso para Deus e achamos que ele também não é bom. Se nosso pai foi rígido, olhamos para Deus e achamos que Deus é rígido. Então, é uma consequência em relação à paternidade. Agora, o segundo ponto. Por que temos tantas dificuldades de compreender a sua misericórdia? Porque somos inclinados a julgar e a medir as pessoas por conta própria. Muitas vezes pensamos, eu não tenho misericórdia com você. E no nosso inconsciente achamos que Deus também não tem misericórdia conosco, pela forma que agimos com as pessoas. Se você não tem pouca misericórdia com as pessoas, se você julga, se você critica, inconscientemente, tanto a pessoa como você vai achar que Deus é o mesmo, só que Deus não é como você. Deus não tem essa característica com você. Não conseguimos olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. E a partir do momento em que contemplamos e chegamos mais perto dele, a sua mente é a minha, a sua vontade é a minha e os meus olhos são dele. Então começamos a olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia, começamos a olhar para as pessoas com um olhar de amor. E se isso não acontece na sua vida e nas nossas vidas, é porque não estamos apaixonados o suficiente por ele. Quando olhamos para uma pessoa, já que a gente está falando sobre unidade, e julgamos, criticamos, mas ela tem que ser punida. Ela fez coisa errada, ela vai ter que ser punida por isso. E não tivemos misericórdia dessa pessoa, significa o quão de Deus você não tem. Porque ele não é assim. O pior, que nem é isso, é que a forma que você fala, a gente estava numa pregação no Congresso de Mulheres, eu não lembro o nome da mulher agora, a gente estava na pregação dela e ela falou assim, a forma que você fala mostra quem é Deus para a vida de outra pessoa. Se você é uma pessoa que não tem paciência, não tem amor, não tem carinho, e você chega para uma pessoa e dessa forma, ela inconscientemente, já que você é crente, ela vai olhar o teu Deus dessa forma. Mas eu sou assim, meu temperamento é assim, a minha característica é assim. Isso se chama falta do Espírito Santo. Porque a partir do momento em que você fala de acordo contra a palavra e contra o fruto do Espírito que temos em nós, significa que você ainda não tem ele. E que ele não está, de fato, tomando conta da sua vida, ou você totalmente não está apaixonado por ele. Então, muitas vezes, a forma que a gente fala, o outro vai olhar e falar, não, então quer dizer que Deus é assim comigo. Se ela nem teve misericórdia comigo, imagina Deus. Se ela nem teve amor comigo, imagina Deus. Então, as pessoas, elas vão olhar Deus através da forma que você fala, da forma que você vê. E isso sim vai ter um julgamento sobre a sua vida. Amém? Dá um glória a Deus aí, galera, vocês estão calados. Deus não é como você. Até o mais intenso amor humano não é nada perante o seu amor. Só para a gente entender um pouco de amor de Deus, teve uma menina que ela tinha 19 anos e o sonho dela era ter uma festa de 15 anos e dançar valsa com o pai. Era o sonho dela.
E ela deixou esse sonho um pouco guardado, porque, né, o pai não dançou com ela quando ela tinha 15 anos, e ela deixou esse sonho guardado. Só que um dia ela fez um curso chamado Veredas. E nesse curso, essa menina, o que é o Veredas? É um ciclo de pessoas, né, em que tem uma ministração e depois você vai para esse ciclo com pessoas. E ali você começa a falar o que Deus falou ao seu coração de acordo com a palestra. E Deus tocou na ferida dela. Deus tocou aonde ela teve um sonho de dançar valsa com o pai, teve um sonho da festa de 15 anos e não realizou. E ela abriu o coração dela naquele Veredas e ela disse que o sonho dela era isso. E uma pessoa do Neida, do nada, estava na frente dela, veio uma senhora, vou mostrar aqui, né? A senhora estava aqui, a moça estava aqui, ela veio, tirou as sandálias do pé da moça, colocou o salto dela, levantou ela e começou a dançar valsa naquele ambiente. E aquela menina chorou tanto, tanto, porque ela entendeu que aquele desejo que ela tanto tinha estava sendo realizado e que Deus estava cumprindo. Só que o melhor não era aí, não é aí. Quando a menina chegou em casa, que muitos não sabem, ela foi dormir. E quando ela estava quase deitando, ela escuta uma voz que diz assim: dança comigo. E ela, meio assustada, virou e não dançou, porque pensou: nossa, quem é que está falando comigo uma hora dessa da madrugada? E ela virou, quando ela virou, ela escutou a voz de novo: dança comigo. E ela acordou, levantou, pegou a caixinha de som que ela tinha, colocou na sala e ela colocou a música que ela sonhava desde os seus 10 anos dançar com seu pai. E quando ela colocou aquela música, ela falou: meu Deus, como é que eu vou dançar com ele se eu não estou vendo ele? E na hora que ela pegou ele assim, ela sentia uma mão aqui atrás, segurando ela e dançando junto com ela. Esse é Deus. E essa menina sou eu. Essa foi uma das maiores, incríveis experiências que eu tive. Porque Ele conhece o desejo do nosso coração. E até um simples valsa, Ele dançou comigo para dizer: eu supro as tuas necessidades, eu estou contigo. E quando eu senti a mão dele, gente, eu não sei que vocês sabem quando você pega uma pessoa para dançar assim? Eu senti a mão fazendo assim. E quando eu senti, eu só fiz isso. Eu falei: ai, não solta. Não solta que tá bom, não solta. Não solta que eu quero ficar aqui. E isso é lindo demais. Isso era um sonho que eu tive, Deus realizou. Gente, mas que sonho mais besta, mais simples. Não, Ele dançou valsa comigo. Aceita que dói menos. Entendeu? Ele fez isso comigo. E isso é incrível. Porque isso é estar apaixonado por Cristo. Isso é contemplar a sua beleza. É você fazer dele o teu pai, é você fazer dele teu melhor amigo, é você querer conhecê-lo. A vida em devocional de 1 horinha, uma vida de 30 minutos não se compara a querer conhecer ele e a querer contemplar ele. Quem é ele para você? Busque a ele, desça mais na presença dele, ele vai te mostrar coisas incríveis e você vai ter experiências incríveis com ele. Porque esse é o teu Deus, esse é o teu pai. Amém? Viver para si é o terceiro ponto e último nessa noite. Precisamos entender que tudo o que vamos fazer, ou já estamos fazendo, tem que glorificar a Deus de alguma forma. No céu, Deus não quer saber se você construiu uma empresa. No céu, Deus não quer saber se você terminou a sua faculdade ou se está trabalhando em um bom emprego. No céu, Ele quer saber se você cumpriu o seu chamado e o seu propósito. É isso que Ele quer saber. Nossa vida é um filme, e esse filme é sobre a vida de Jesus. E não é sobre a nossa, é sobre Ele. Tudo que você tem, ou que você conquistou, não é seu. É tudo dele, você é apenas mordomo. A vida não tem a ver com você. Pense da vida como um filme, e tudo é mostrando a Ele. Não tem nada a ver com a sua vida, é tudo sobre Ele. E quando a gente está apaixonado, conseguimos fazer isso. Quando estamos queimando por Ele, a gente entende que toda a nossa vida vamos gastar para a presença dEle. Vamos gastar para estar junto com Ele, porque estamos apaixonados por Ele. Amém? Só que viver para si é uma característica de um crente morno. E eu quero falar para vocês, que eu li,
algumas características de crente morno. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Amém? Pessoas mornas frequentam a igreja com regularidade. É isso que é a espera delas. Pois é o que se acredita ser comportamento dos bons cristãos. Por isso, vão sempre aos cultos. Pessoas mornas entregam dinheiro para a instituição de caridade e para a igreja, desde que isso não altere em nada o seu padrão de vida. Quando dispõem de algum dinheiro a mais e é fácil e seguro doar, elas os fazem. Afinal de contas, Deus ama quem dá com alegria, né? Próximo ponto. Pessoas mornas são movidas por histórias de gente que faz coisas radicais por Cristo, mas elas mesmas não agem. Presume que esse tipo de iniciativa é coisa de cristãos radicais, e não para médias pessoas. Gente morna considera radical aquilo que Jesus espera de todos os seus seguidores. Amém? Pessoas mornas medem o seu grau de moralidade ou bondade comparando-se com o mundo. Elas se sentem satisfeitas, porque mesmo não sendo tão dedicadas a Jesus quanto os radicais, também não são tão horríveis assim, né? Aquele sujeito que mora no final da rua. Eu não sou radical, mas também não sou ruim. Calma que eu estou no meio termo. Sou morno. Pessoas mornas amam a Deus, mas não fazem de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Elas tentam achar que Deus, elas garantem que tentem amar a Deus dessa maneira, mas disse que esse tipo de devoção total não é possível para as pessoas em geral. É coisa só de pastores, missionários, fascinados, fanáticos. Pessoas mornas amam os outros, mas não procuram amá-los tanto quanto amam a si mesmo. O amor que demonstra pelos demais é tipicamente focado naqueles que retribuem esse sentimento, como familiares, os amigos e outras pessoas que elas conhecem e com as quais possuem algum tipo de ligação. Sobra pouco amor para aquelas que não são capazes de amá-la e pouco ainda para aquelas que desprezam ela deliberadamente. O amor das pessoas mornas funciona à base de convivência e é extremamente seletivo. Costuma se apresentar envolto em amarguras. Pessoas mornas servem a Deus e aos outros, mas não ultrapassam determinados limites em termos de tempo, do dinheiro e da energia que estão dispostas a entregar. Pessoas mornas se sentem seguras pelo fato de frequentarem uma igreja, por terem sido batizadas, por terem uma profissão de fé, por terem sido criadas em uma família cristã, por voltarem a praticar boas obras. Assim como os profetas no Antigo Testamento alertaram a Israel de que uma nação não estava salva apenas por viver naquela terra, nós também não estamos salvos apenas porque ostentamos um rótulo de cristãos. Amém? Doeu? Doeu em mim também. Só que o livro ele vai falar que não existe pessoas mornas, não existe cristão morno. A gente viu isso também no livro do Francis Chan, Até que Sejamos Um. Não existe cristão, não existe essa nomenclatura, cristão morno. Significa que você não é. Se você tem essas características, significa que a gente não é cristão. E eu sei que isso é pesado, porque doeu em mim também. Mas é a verdade. Ou você é tudo por Jesus, ou você é nada por Ele. Não existe meio termo. Não existe crentes radicais que fazem loucuras por Cristo. Isso significa que são apenas cristãos, que estão fazendo o seu papel aqui na terra, que foi direcionado por Ele. Ou a gente entrega tudo por Ele, ou a gente não entrega nada. E é isso que o livro vai falar. Só que eu não quero trazer medo ou culpa de algo, porque a partir do momento em que a gente se arrepende e fala, Jesus, eu preciso de você porque eu não sei te amar. Quando a gente chega para Ele e fala, eu não sei olhar para você com os olhos de contemplação. Eu não sei olhar para você com fascinação. Isso se chama sinceridade. Deus quer ouvir da tua boca. Porque essas características todos nós temos. Se você não tem, o seu alecrim dourado. Mas todos nós temos alguma dessas características aqui, de um crente morno.
infelizmente. Só que o que devemos fazer? Senhor, me perdoa. Eu não sei te amar. Eu não sei te adorar. Eu não sei te glorificar. Eu não sei te contemplar de fato. Porque com Pedro foi assim. Jesus chegou para Pedro e falou, vou falar da minha forma. Pedro, tu me amas ao ponto de morrer por mim? E Pedro foi sincero. Ele falou, não. Eu te amo só como amigo. Pedro foi sincero. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas ao ponto de morrer por mim? E Pedro vai falar, não, eu só te amo como amigo. Me perdoe, mas eu só te amo como amigo. Eu quero aprender a te amar mais. E o mais interessante é que Pedro, ele morre por causa de quem? Por causa de Cristo. Deus encheu tanto a vida de Pedro, transbordou tanto na vida de Pedro, fez Pedro contemplar tanto a sua beleza, que ele não conseguia enxergar mais nada, a não ser Cristo. E isso fez o seu coração queimar, e fez com que ele morresse por ele no final de toda a sua trajetória. Amém? E que possamos ser assim, e possamos queimar por Cristo. Eu sou a primeira pessoa, se fosse me chamar para vir na frente, para se me arrepender e falar, meu Deus, me perdoa. Eu não sei te amar de verdade. Eu não sei te contemplar de verdade. O Senhor fez tanta coisa por mim, mas mesmo assim eu não entrego quase nada para Ti. E eu queria que quem sente isso no coração viesse aqui na frente. E de fato, se rasgasse aos pés de Cristo, porque é a partir do arrependimento que Deus ele se faz na nossa vida. E falar, Senhor, eu ainda não te conheço direito, me perdoe. Eu ainda nem sei quem é você, me perdoe. Aqui quero ficar.
seja mais que tudo na sua vida. Não importa o teu trabalho, a tua empresa. Não importa o que você faz na terra. O que importa é a sua fascinação por Jesus, a sua paixão por Ele. Que Ele te ama mais que tudo. Ele não desiste de você. Nada além de ti, nada além de ti. Mais vale em ti tua presença do que mil em qualquer outro lugar. Mais vale em ti aqui, mais vale em ti tua presença. Nada além de ti, nada além, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais te satisfaz a não ser a sua presença. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais satisfaz minha alma. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me Faz os meus olhos queimarem por ti. Faz as minhas mãos queimarem por ti, os meus pés. Nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de entendimento, pela fome e sede que não temos mais por ti. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela nossa religiosidade. Que possamos ser apaixonados por ti como igreja, unidos, Pai. Somos o teu corpo, unidos em Cristo, apaixonados por ti. Somos uma noiva que não trai o seu noivo. Somos uma noiva sedenta pela sua presença. Uma noiva com vestes brancas, puras, esperando o dia para dançar com o seu noivo. Somos essa igreja, Pai. Somos a igreja que vamos ver sim bêbados, prostitutas, drogados vindo se converter aos teus pés. Somos a igreja que não vamos julgar, mas somos a igreja que vamos acolher essas pessoas e mostrar quem é Cristo para elas, através do nosso falar. O nosso falar vai ser de amor, as nossas atitudes vão ser de misericórdia, Senhor, eu declaro. E as outras pessoas vão queimar, porque a gente vai estar queimando por Ele. As outras pessoas vão querer conhecer esse Deus que tanto você é apaixonado por Ele. E vai vir pessoas, vai vir drogados, vai vir bêbados, prostitutas. Estamos aqui para acolher eles, em nome de Jesus. Glória a Deus.